Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância aí entre as pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar a questão dos cenários 3D, ou seja, os cenários que a gente consegue perceber a profundidade e aplicar a perspectiva. Eu já aproveitei esse vídeo para comentar novamente sobre o outro desenho que a gente fez com perspectiva, que foi o do Pedro Bandeira, Por Enquanto Sou Pequena, que a gente adaptou o poema a uma cidade muito grande, que está crescendo em volta da criança, e que ele ainda é muito pequenininho, então ele ainda tem todos esses desafios aí pela frente. Usando a mesma ideia de perspectiva daquele vídeo, eu apliquei neste com as formas básicas. Então, o que eu quis dizer para vocês com tudo isso é: não é muito complicado fazer uma composição de cenários simples, objetivos e com formas básicas. O próximo artista do próximo semestre, ele aplica bastante essas formas básicas. Então, vocês vão conseguir perceber bem o que tem forma redonda, o que tem forma triangular, o que tem forma quadrada, é tudo bem marcadinho, vocês conseguem notar que são meio que objetos ali juntos uns dos outros para formar essas outras formas, né? Então, de uma forma você consegue fazer qualquer outra coisa. E aí, depois, na próxima semana, a gente vai continuar vendo essas dicas de desenho, esse aquecimento para o próximo semestre, onde eu vou falar um pouco mais sobre luz e sombra, como aplicar, como fazer da melhor maneira possível, porque esse artista vai pedir bastante dessa observação de luz e sombra. Antes da gente começar a parte gravada do desenho, continuem participando das rodas de conversa, elas são bastante importantes para alinhar o conteúdo, avisar para vocês todos os eventos e acontecimentos que estão próximos, e logo mais teremos a nossa mostra, então fiquem de olho, acompanhem todas as redes sociais da aba, mantenham o número de WhatsApp de vocês atualizado e vamos lá. Bem, turma, como eu mostrei no vídeo anterior, nós fizemos um cenário 2D, ou seja, sem trabalhar muitas questões de profundidade, e hoje nós vamos fazer um cenário, tentar fazer a mesma feira, só que aplicando as questões aí de perspectiva. Antes do vídeo começar, eu já tinha deixado uma leve marcação aqui na folha, não sei se dá pra ver pela câmera, só para ser o mesmo quadrado com o mesmo tamanho da feira anterior. E aí hoje a gente vai começar uma parte diferente dessa questão do cenário, que é a perspectiva. Para a perspectiva, se demora aí um pouco para fazer. Então, o que acontece? Deixa eu até pegar aqui a página anterior para a gente fazer comparações. Então, a gente tem aqui esse primeiro espaço, onde eu tenho o meu começo, né? Não tem nada, eu vou fazer as marcações. E esse aqui foi o da aula anterior, onde a gente tem uma rua claramente acontecendo aqui, né? Esse é o nível da rua, aqui é o nível de altura das pessoas, mas a gente não tem uma profundidade de verdade. Tudo aqui vai ser mais luz e sombra, que vão vir depois, e aí eu falei para vocês sobre como é importante a gente ter um sketch, né? Ter um esboço, uma ideia do que estamos fazendo. Para hoje, vamos lá então. O que vai acontecer é, eu vou ter aqui esse meu desenho, ok? Vou fazer esse meu desenho e aí vou começar a trabalhar ele bonitinho aqui. Tem o meu espaço, hoje a gente vai falar de perspectiva, ok? Perspectiva, que é o nosso ponto de vista. Ou seja, um ponto de vista ele pode ser de cima, de baixo, do lado, ele pode ser distante, perto, ele é um ponto de vista, isso que é o essencial que a gente precisa gravar. Na perspectiva, eu já conversei com vocês que a gente precisa saber o meio das coisas. Então, aqui ele vai do 40 ao
56, aqui é o meio dele. Então, eu vou vir aqui, levemente, marcar um meio, venho na altura, vejo aqui onde é o meio. E aí, a gente tem o nosso meio da página. Até aqui, tudo ok. Temos esse ponto central. De início, a gente tem que decidir como vai ser essa perspectiva. Então, por exemplo, nesse caso anterior, eu estou vendo de frente, eu posso aplicar uma perspectiva para o final da rua. Então, eu poderia fazer essas caixas viradas assim, né? E não necessariamente de frente. Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui vai ser o final da minha rua, que é o final da minha perspectiva. E a gente vai fazer as barraquinhas, tentar, né, fazer aí as barraquinhas de lado. Então, eu faço a minha marcação. Esse ponto central que está acontecendo aqui é o que a gente chama de ponto de fuga, que eu tô colocando em vermelho para que você... Eu estou colocando o ponto de fuga em vermelho para que vocês percebam onde é o fundo, né? Então, ali, tecnicamente, que acaba. E aí, a gente vai começar fazendo o esboço. Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui o meu cenário. Minha barraquinha vai ficar de que forma? Em pé aqui assim. E de lado, né? Então, eu tô vendo ela desse ponto aqui. Nesse ponto, a gente já pode imaginar uma distância um pouco diferente. Então, se lá eu tava vendo de frente e eu tenho as madeiras retas, né? Assim, de frente para as pessoas, eu vou ter que fazer uma profundidade aqui para trás. Que aí a gente também vai delimitar depois. Então, por exemplo, eu não quero que venha tudo isso para trás, porque eu quero que apareça alguém. Então, você pode vir e decidir, por exemplo, parar aqui. Então, toda essa parte vão ser onde vão estar as frutas, por exemplo. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá vendo? Então, toda essa parte vão ser onde as frutas vão estar. Então, até aqui, ok. Aí, vamos lá montar a estrutura da nossa barraca. Então, a gente vai ter que pôr a madeira. Vamos imaginar que a madeira passa por aqui. A outra madeira prende aqui. E essa última aqui assim. Novamente, a gente vai ter a questão da tenda, né? Essa tendazinha, que é a lona. Aí, a gente vai ter que decidir o seguinte. Ela vai cobrir tudo que eu estou enxergando? Porque se for, eu vou ter que puxar ela dessa maneira. Tá vendo? Sempre seguindo a linha de fuga, ó, o ponto de fuga aqui, tá vendo? Então, tenho esse ponto de fuga. Tenho que fazer o mais próximo possível do que ele é. Então, a minha lona, ela pode acabar mais ou menos aqui, só pra gente poder enxergar o que tem dentro da barraca. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou puxar a minha lonazinha aqui. E já vou puxar isso pra trás. Ou seja, desse ponto de vista que a gente criou agora, não vai ser possível enxergar quais coisas. Vamos lá. Enxergar a madeira de trás. Então, realmente não tem por que fazer a marcação dela forte, tá vendo? Aqui, ó, já posso fazer a minha lonazinha. Tá tudo ok. Não precisa ser muito forte. Certo? Então, tenho aqui a minha lona. E a minha madeira tá ok até aqui. Vou apagar esses traços de marcação. E vou só reforçar os traços que são importantes do meu esboço, que são esses daqui. Sempre com a mão leve,
né? Não precisa pesar a mão só nos traços que você falar assim, não, isso daqui é um traço fixo, ele realmente vai ficar aqui, ponto, não vai sair. Então, ó, já tenho aqui minha situação de lona, que eu posso até dar um leve movimento aqui, tá vendo? Então, pronto, tenho uma barraca, certo? Eu tenho a minha barraca número 1, que era a barraca dos legumes. Tá vendo como já tá diferente? Então aqui eu tô de frente, totalmente de frente. E aqui eu já tenho uma profundidade, uma outra história sendo contada. Isso tudo por quê? Porque a gente aplicou perspectiva. Então a gente deu um fundo para isso. Agora seria preencher com as mesmas frutas, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado para ele não cair. Seria preencher com as mesmas frutas sem problema nenhum. O que eu posso fazer para continuar, se a gente quiser, é fazer assim. Apagar este lado da perspectiva. Sim, dá para desenhar uma outra barraca aqui, não se preocupem. Mas a gente já sabe que o ponto de fuga é ali, né? Ele não vai sair dali. Que a gente fez de caneta, de propósito, para saber onde ele fica. Eu posso puxar minha rua, olha só. Então, tem aqui, eu posso vir mais para cá. E posso fazer uma outra barraca se eu quiser. Vendo? Só seguindo os acontecimentos aqui. Então, seguindo a mesma lógica, vou fazer a minha madeira de sustentação. Para dentro, vou fazer aqui o meu guia, né? Já vou fazer a parte da lona. Puxar essa lonazinha para trás. Tá vendo? E aí, eu já tenho uma outra feira. Já um outro cenário aqui acontecendo. Percebe? E aí, tem aqui outra feirazinha, outra barraca de feira acontecendo. Olha só. Tá vendo? Aí eu tenho duas barracas de feira. Podiam ser da mesma altura, tá vendo? Eu fiz essa um pouco mais baixa. Aí aqui a gente preenche com frutas, com legumes, com o que a gente achar que combina mais, né? E aí, novamente, é uma questão pessoal, qual das frutas ou legumes que vocês gostam. Mas é importante ver que ele tem esse movimento aqui, tá vendo? Esse sentido de movimento. A gente tem essa profundidade, ele tá indo pro final da rua. Certo? Por quê? Porque a gente aplicou a perspectiva bonitinha ao nosso desenho. O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó, virar a minha rua para acabar a minha esquina. Eu posso aplicar um poste, porque sempre tem postes, né? Sempre tem na rua algum poste. Eu posso vir aqui, ó, deixar marcadinho assim. Faço um poste na minha calçada. Aqui, geralmente, a feira acontece na rua, né? Posso fazer uma marcaçãozinha da rua para as pessoas saberem o que está acontecendo. Tá vendo? E aí eu vou ter um grande destaque porque eu tô vendo de cima, mas esse é um dos pontos de vista que a gente pode fazer. Então, eu vou vir aqui. Novamente, eu vou aproveitar a marcação, porque eu fiz uma marcação bem forte na folha, só para limitar os espaços. Então, venho. E aí dentro deste retângulo vai ser onde tudo vai acontecer. Pois bem. Então, o que que nós temos aqui, levando sempre em consideração como é importante fazer rascunhos? Temos um cenário visto de frente, onde não se tem muita profundidade. A gente poderia até imaginar aqui uma certa profundidade, ó.
Porque eu posso pôr frutas mais pra cima, tá vendo? Eu vou fazer até com essa caneta pra vocês enxergarem, ó. Então, de uma certa maneira, ele respeita, sim, as profundidades que a gente estruturou. Aqui temos a perspectiva, então a gente tem o ponto de fuga que era para onde eu queria olhar, e aí a gente começou com as formas básicas a fazer o esboço de como a gente imaginava que a nossa feira ficaria. Lembrando que eu só estou usando o exemplo da feira porque foi um dos quadros da Tarsila do Amaral, ela foi a nossa primeira artista aí do ano. Logo teremos um novo artista, não se preocupem. Quem estiver participando das rodas de conversa já tem alguns spoilers de quem possa ser. Mas também para mostrar as formas básicas, né? Afinal, a maioria dos legumes e frutas são basicamente círculos. Então aqui eu já tenho uma história sendo contada de um jeito um pouco diferente. A gente tem uma questão da rua, poderia até ser maior. Eu poderia até fazer essa rua mais para cá e um poste talvez um pouco mais largo para poder ficar com tamanho. Vou colar aqui o papel no poste para aparecer poste da feira de rua. E aí, vamos pro próximo. Então, novamente, a gente vai ver aqui, ó, que tem um ponto de fuga. E aí a gente vai fazer de um jeito um pouco mais livre. Então, vamos imaginar que aqui seja o final da rua. Essa é a abertura que nós queremos, certo? Lá no vídeo do Por Enquanto Sou Pequeno, a gente fez os prédios, né, em volta da criança para parecer que realmente tudo é muito grande, enquanto a gente é bem pequenininho. E tudo isso foi para mostrar que realmente dá para fazer essa proporção, mas também dá para tentar fazer a nossa feira um pouquinho mais assim, ó. A gente vem, vai seguir a mesma lógica. Lembrando que rascunho é importantíssimo pra gente ter noção se a gente tá gostando de como tá, se é isso, se não é. Então, de uma forma bem rascunho, vou fazer aqui uma nova barraca e aqui uma outra barraca, tentando deixar o mais certinho possível. Madeira, madeira, lona, lona, vai pra dentro, madeira, madeira, aqui lona também, aí, aqui. Então, ó, isso em traços bem rápidos, tá vendo? Não tô complicando nada. Tentando simplificar para vocês enxergarem também. Então, a outra madeira, aqui pode ser a outra lona dessa. E aí, fica aparecendo o quê? Que aqui, ó, a pessoa entra e continua, né? Porque, na verdade, as barracas, se você for parar para pensar, realmente são umas entre as outras. Então, aqui também dá para ter uma outra última barraca. E assim por diante. Então, ó, tenho aqui a minha barraca número 1. Que eu vou apagar os traços mais leves pra gente ficar só com os mais escuros. Tá vendo? A barraca número 1. Com lona, tudo tem direito. Madeira. Lona, lona. E aí, perspectiva, tá vendo? Posso até dar uma diminuída aqui para poder ficar mais reto, né? Fazer mais sentido aqui, ó, tá vendo? E aí pra dentro, ó, pra dentro, madeira. Tá com dúvida da madeira? Vem e traço, traço, madeira, madeira. E aí só colocar a lona por cima, né? E aí o que eu vou fazer só para vocês poderem enxergar. Pegar essa canetinha marca-texto só para vocês verem a diferença entre elas. Então aqui eu tenho uma, certo? Aqui eu tenho então uma barraca, barraca número 1, certo? Ok.
Pegar uma outra caneta marca-texto também, só pra realmente mostrar, ó, barraca número 2. Então aqui eu tenho uma segunda barraca, aqui a lona dessa minha segunda barraca. Sempre, ó, tentando fazer a canetinha acompanhar o sentido também de onde está. E aí, para essa terceira barraca, eu vou pegar uma outra canetinha aleatória aqui, só também para fazer essa leve marcação. Então, qual vai ser a impressão que a gente vai ter aqui, né? Nessa importância de se fazer rascunhos. Eu tenho 3 barracas diferentes, certo? As 3 barracas diferentes trabalhadas da melhor maneira possível. Depois realmente seria essa questão de preencher com informação e tudo mais. Mas ó, nós temos um fluxo de movimento. A gente até poderia fazer pessoas, mas vamos destacar aqui essa questão da barraca. Vamos supor que você queira fazer uma pessoa. Vou pegar uma caneta bem preta. Ó, ela vai estar sendo vista sempre daqui, tá vendo? Ela tá com a cabeça aqui. Aí você vai tentar fazer o esqueletinho dessa pessoa acompanhando essa narrativa desse enquadramento, tá vendo? Outra pessoa virada pra cá, você vai ter o rosto virado para esse lado. Também acompanhando aqui essa perspectiva, tá vendo? Então, aqui tem uma pessoa, aqui outra pessoa. E aí, no caso do desenho no papel, como a gente já marcou com canetinha, fica mais difícil de ressaltar algumas características, mas aqui o que vocês têm que entender é que as pessoas que estiverem mais pra dentro, então que nem aqui esse moço vai estar com o pé pra cá, né? Vou fazer ele assim pra dentro. Ele tá mexendo ali. Ele vai estar de costas, ele tá menor, né, do que essa pessoa. Então a gente tem que imaginar que aqui é como se fosse um primeiro plano e aqui um segundo. Então, nesse rascunho, por que é importante fazer esses rascunhos? Para que a gente treine e ganhe justamente essa confiança de fazer os espaços, de trabalhar as dimensões. Então, eu posso até imaginar, se eu quiser, que tem pessoa aqui, sabe? Eu posso até fazer uma continuidade de um corpo, uma mãozinha mexendo aqui dentro, sem precisar enxergar o corpo, porque a tenda tá cobrindo. E esse é o meu ponto de vista. Eu tô vendo daqui de cima, né? Enxergando essa curva que faz aqui dentro da feira. E aí esse é o fluxo. As pessoas podem vir pra cá, podem vir pra cá, elas podem transicionar por aqui. E tudo isso mostrando na sua tela e contando a sua história. Eu adicionei as pessoas no final só pra mostrar pra vocês que dá de fato pra adicionar essas pessoas. Não é obrigatório, mas é só pra você ter noção de que você fez o cenário. As pessoas têm que acompanhar, o corpo delas tem que acompanhar esse ritmo, ok? Lembrando, essas atividades que eu estou passando agora, elas são atividades de aquecimento, né? Pra gente não ficar sem desenhar. Nos últimos vídeos eu passei listas de observações para vocês. Então, observa a sua casa, vejam suas formas básicas, o que vocês têm feito aí, o que tem na frente de vocês que dá para desenhar. Como que eu posso estudar melhor desenho, né? Quais são as coisas que eu tenho dificuldade? Então, eu tenho dificuldade no corpo, eu tenho dificuldade no movimento, eu tenho dificuldade na anatomia. Então, todas essas séries de vídeos que eu tô passando agora não são atividades para serem entregues, são todos vídeos mostrando para vocês para ajudar no próximo semestre. Porque no próximo semestre vamos tentar fazer uns desenhos com mais movimento, menos engessado, trabalhar bem luz e sombra. O próximo artista vai trabalhar bastante essas questões de luz e sombra, entender a importância das formas básicas, porque tudo são formas básicas. Então, a partir daí, é tudo treino. Respeitem
os rascunhos de vocês. Não joga fora o rascunho, guarda o rascunho, porque ele serve de estudo, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo e tchau!